Vou parar de fazer o tratamento, vou largar. Falei assim, a vontade de Deus é que eu morra. E cheguei em casa e realmente fiquei deitado no meu quarto e ele falou assim, por que você tá aí? Eu falei, vou esperar morrer agora. Aí a minha filha, Giovana, que tem 9 anos, ela foi lá no meu quarto um dia e falou pra mim assim, mãe, que dia que você vai morrer mesmo? Aí eu falei assim, filha, eu não sei, só Deus sabe. Daí ela falou, mãe, se só Deus sabe, por que você tá aí deitado? No ano de 2012, eu descobri que eu tinha uma doença muito rara e pouco estudada chamada trombocitossemia ou leucemia tipo B. Foi um baque, foi um choque para mim, porque quando você recebe uma notícia, um diagnóstico de câncer, o seu mundo desaba, não tem como não desabar, o meu desabou. Passam 1000 coisas na sua cabeça, você pensa logo em morte mesmo, é a primeira coisa que vem à nossa cabeça. Eu pensei muito nas minhas filhas, porque minhas filhas têm 12 e 9 anos, então são pequenas ainda, precisam muito de mim, e aí passa aquilo na cabeça como um filme, como vão ficar as minhas filhas, como vai ficar a minha família, desestrutura aquilo tudo que a gente tinha planejado na nossa cabeça. Então assim, para mim foi um momento assim, de muito pesar, de muita tristeza mesmo, chorei muito, desabei. Em momentos você chega a desacreditar de muita coisa, você fica desolado mesmo. E quando o médico entregou para mim o diagnóstico, quando a gente fez a biópsia, ele falou para mim que eu realmente tinha essa leucemia tipo B, meu esposo estava comigo. E ele me apoiou muito, me disse que a gente ia passar por tudo aquilo, que aquilo ia passar. Mas é um turbilhão de notícias, é um turbilhão de emoção na cabeça e a gente fica bastante mexido, né? Então, aí eu recebi um apoio muito grande, assim, da minha igreja, da minha família. As minhas filhas foram super apoiadoras, oravam comigo, me ajudavam, estavam sempre presentes, nunca me deixavam sozinhas, porque realmente quem passa por um momento desse, se fica sozinho, passa muito pensamento na cabeça da pessoa. Então assim, para mim foi muito importante o apoio da minha família. A minha família esteve sempre muito presente, os meus pais, eles estiveram sempre muito presentes comigo, sempre me apoiando, sempre junto comigo. E aquilo foi indo, foi uma notícia atrás da outra, porque daí quando veio uma notícia de câncer, daí já começam as notícias do tratamento que você vai enfrentar. Então assim, para mim, a minha família foi o meu suporte nesse momento. No ano de 2013, em março, eu comecei a fazer o tratamento. Começaram as tão terríveis quimioterapias. O meu tratamento ele foi todo feito em Curitiba, porque lá nós temos especialistas na área de hematologia. Fui para lá, fui designado para fazer 10 sessões de quimioterapia da vermelha. Eu fiz as 10 sessões de quimioterapia da vermelha, mas eu não obtive resultado, não mudou nada, tudo continuou exatamente do jeito que estava. E como eu tinha feito 10 quimioterapias, meu cabelo tinha caído todo, o meu rim tinha estragado, você começa a ver que você fez um tratamento que só te machucou, mas não fez efeito, o efeito esperado. Então eu pensei comigo, agora vai ser hora de morrer mesmo. E voltei para casa e me fechei no quarto e disse, vou esperar a hora de morrer. Como eu estava muito debilitada e eu mal caminhava, e eu ficava mais tempo deitada mesmo. Então eu deitei na minha cama e falei, eu vou ficar aqui até os meus olhos se fecharem. Um dia, passando-se aí uns 15, 20 dias, minha filha Giovana, tem 9 anos, foi até o meu quarto e falou para mim assim, mamãe, que dia que você vai morrer mesmo? Aí os meus olhos se encheram de lágrimas e eu disse para ela, filha, mamãe não sabe, só Deus sabe que dia que a gente vai morrer. Aí ela falou para mim assim, mãe, mas se só Deus sabe que dia que a gente vai morrer, por que você disse que vai morrer? Você falou que só Deus sabe. Aquilo para mim foi um choque, foi um baque, foi o próprio Deus falando comigo. Então, para mim, foi um choque de realidade de uma criança que Deus usou para falar comigo. Foi muito tocante.
Aí eu levantei e eu voltei para Curitiba e continuei o meu tratamento. Meu tratamento foi extenso, né? Eu fiz mais 20 sessões de quimioterapia. Ele foi bem sofrido, a quimioterapia judia muito. A gente tem variação de humor, tem dores, tem náusea. Enfim, é um sofrimento que só quem passa sabe. Realmente não é fácil, é um momento muito difícil. Mas eu, depois desse choque de realidade da Giovana e com todo o apoio da minha família, consegui caminhar e seguir adiante aí nesse tratamento. Durante todo o meu tratamento, eu sempre fui uma pessoa muito assídua na igreja. Sempre participei, sempre procurei estar envolvida, porque para mim era muito melhor eu não estar muito bem, mas ir para a igreja, do que ficar em casa. Isso para mim sempre foi uma motivação. Eu sempre estive envolvida nos departamentos, nos chás, enfim, nas festas. Eu sempre gostei de estar envolvida por isso, porque para mim funcionava muito bem no meu emocional. Aí, como eu era uma pessoa sempre na igreja, um dia no culto, no final do culto, o pastor fez um apelo e ele disse que existiam pessoas na igreja que precisavam liberar o perdão. E isso para mim sempre foi um tabu, sempre foi uma barreira muito grande, porque eu tinha um problema de perdão não liberado e eu carreguei comigo durante muitos anos. E o pastor Takemi me chamou e disse assim: filha, Deus quer curar você, Deus tem cura para você, mas você precisa liberar o perdão. E aquilo para mim, naquele momento, foi muito forte, muito impactante, porque quando Deus fala assim para você que você precisa liberar o perdão, porque você precisa ter uma vida diferente, porque você precisa ter salvação, é uma coisa. Agora, quando você tem uma sentença de morte, um diagnóstico de morte, e Deus fala para você, se você não liberar o perdão, você vai morrer, aí a gente se mexe, aí dá um estalo, aí realmente a gente é tocado a mais fundo. Então o que eu fiz? Eu viajei 700 quilômetros, eu fui até Santa Catarina, onde mora minha mãe, eu sentei com ela, eu deixei ela falar, eu falei bastante, nós choramos. Eu deixei ela se aproximar, porque eu nunca tinha deixado ela ficar tão próxima de mim. E eu a perdoei. Eu a perdoei e ela me perdoou também, né? E a gente pôde então ter uma comunhão diferente, mãe e filha. Hoje eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe. E tem mais um detalhe. Hoje a minha mãe diz para mim que realmente eu sou diferente, porque eu estou agindo como cristã. Ela chegou a dizer isso para mim, que hoje ela me vê diferente, porque como pode alguém que se diz de Cristo que tem ódio do outro? Era essa a imagem que ela tinha de mim. Mas hoje não, hoje nós nos damos muito bem. Então, passou-se o tempo, continuei o tratamento, né? Ainda foi mais um longo tempo de tratamento. Quando chegou no comecinho de junho desse ano, eu fui para lá, para Curitiba, novamente, que eu ia 2 vezes no mês, sempre. Mas eu fui novamente para lá e o médico disse assim para mim: Gisela, as suas plaquetas elas estão aumentando. Elas não estão obedecendo à quimioterapia oral. Nós vamos precisar fazer 20 sessões de quimioterapia intravenosa vermelha novamente. Para mim foi um baque de novo, né? Mas dessa vez, como Deus já tinha trabalhado no meu coração, eu falei: Senhor, se o Senhor vai comigo, nós vamos junto, eu vou passar. E fui fazendo os preparativos, fazendo os exames para fazer essa quimioterapia. Mas Deus, Ele tem os seus propósitos, Ele tem os seus meios. E aprove Deus que Ele trouxe alguém de longe, né, para Ele ministrar a cura na minha vida. Em uma vigília de oração, de clamor, de busca pelo Espírito Santo, de busca com o batismo com o Espírito Santo, de busca por poder de Deus, pelo sobrenatural de Deus, que é o que eu acredito. Eu acredito no Deus invisível, mais real, que age, que transforma, que modela, que trabalha nas nossas vidas, porque Ele fez isso comigo através de me trabalhar e me fazer liberar o perdão para minha mãe.
E nós nos unimos ali para isso, para buscar o poder de Deus, para buscar a diferença, para ser diferença neste mundo. E Deus trouxe ali a missionária, uma Maria José. E quando eu cheguei na vigília, ela já veio, a primeira pessoa com quem ela veio falar foi comigo, e foi o próprio Deus falando. Me abraçou e disse assim: filha, eu contemplo a sua vida, eu conheço você desde o ventre da sua mãe. E eu conto os teus fios de cabelo, porque, vou falar do cabelo, porque eu tinha muito medo do meu cabelo cair de novo. Porque, é só cabelo, mas para nós, mulheres, é uma coisa assim, é um tabu, é uma coisa assim muito difícil e tal, e a gente fica meio intimidado, meio envergonhado quando o cabelo cai, enfim, sabe? Mulheres, né? Quem é mulher entende. Aí Deus falou para mim assim: eu conto cada fio dos seus cabelos. E eu conheço a tua vida, eu conheço a tua história. E hoje, filha, hoje, eu estou tocando o seu sangue. E eu vou trocar todo o seu sangue, eu curo o seu corpo hoje. Eu estou curando o seu sangue, eu estou curando os seus rins, eu estou curando tudo em você. E você vai testemunhar a minha grandeza. E você vai contar nos 4 cantos desta terra o que eu fiz, porque eu sou Deus que faço e curo. Gente, as minhas pernas, elas tremeram até no outro dia. Tamanho foi a glória de Deus. As minhas pernas tremiam tanto e eu não conseguia parar em pé, porque realmente eu fui tocada por Deus naquela noite, naquele lugar ali. Eu fui para minha casa e eu sabia que no meu corpo não existia mais doença. No outro dia, de manhã, eu não tomei remédio mais e eu larguei os remédios, larguei todos. E eu era totalmente dependente desses remédios. Eu fazia o uso da quimioterapia, tomava 4.000 miligramas de quimioterapia por dia. Aí eu tomava Tramal para dor, aí você toma um remédio para funcionar o rim, aí, enfim, era um ciclo. E eu tinha que fazer o uso desses comprimidos todos. E eu simplesmente larguei, não precisei mais, porque eu amanheci tão boa, o meu corpo estava tão bom, que não precisava de mais nada disso. E eu fiquei durante 20 dias sem ir para Curitiba, né? E esses 20 dias eu não fiz o uso do remédio. E toda semana eu fazia o exame para contagem das plaquetas e elas estavam normais, sempre normais, sempre normais. No começo da minha doença, as minhas plaquetas chegaram a 3 bilhões de plaquetas. O normal, hoje eu tenho 150 mil, porque é o normal para o corpo humano. E então, assim, as minhas plaquetas baixaram de 4 bilhões para 150 e hoje elas são 150 sem medicação nenhuma, porque eu não dependo mais do remédio. Fui para Curitiba, fiz os exames, mostrei todos eles para o doutor, refiz os exames. O meu doutor, o meu médico, como todo médico, é um médico muito estudado, faz muitas pesquisas. Ele é um médico muito sábio, muito inteligente. Então, assim, para ele dizer para mim que eu não tenho nada, foi muito difícil, porque não foi o tratamento dele. Em um dia eu estava lá e ele disse para mim que eu precisava fazer todo esse processo de novo, e no outro dia eu estava curada. Então, eu sou um milagre.